Eu vou compartilhar rapidamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, amém? Já o que houver, tá lindo. Venha o que vier, irás ver de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, amados. Um versículo apenas, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe, e me afaste-te ao pé de ti, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, à noite eu também pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Você pode dizer glória a Deus? Profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus. Que tem como título isso: nunca perca a esperança, nem nos momentos mais difíceis da tua vida. O livro de Ruth, ele conta a história dessa personagem que nós acabamos de ver. Se você for ler, eu quero resumir rapidamente para você, mas conta que uma tragédia familiar mudou a vida dela para sempre. Ruth era casada com um dos filhos de uma mulher chamada Noemi, ou seja, Ruth era nora de Noemi, que já era uma mulher viúva. E 10 anos depois de Noemi perder o seu marido, Noemi vê os seus 2 filhos morrerem. Quando a gente fala de perder alguém na família, mas eu penso que é a maior dor, talvez uma das maiores dores que podem existir. Se você me perguntar assim, pastor, qual o seu maior medo? Meu maior medo como homem é sentir uma dor de perder alguém. Sim ou não? É o maior medo que eu tenho. A dor, mesmo sabendo que nós somos do Senhor, né? A gente estava falando sobre isso hoje. O Rafa lá dentro, o Rafa falou, pastor, quem morre em Deus não morre, tem a vida eterna. E é verdade, o Rafa falou isso, né, Rafa? Mas a dor de você perder alguém que a gente ama, do convívio, é muito grande. E uma tragédia, infelizmente, aconteceu naquela família. Noemi perdeu seu marido, depois perdeu os 2 filhos. E um deles era justamente marido de Ruth. O luto tomou conta daquela família porque 3 mulheres, né? Noemi, Ruth e a outra esposa do outro filho dela ficaram desamparadas. Ruth era uma mulher moabita, amados. E os moabitas eram um povo inimigo de Deus. Ou seja, pela tradição judaica, ela nunca teria incentivado que ela tivesse casamento novamente com alguém do povo de Deus, com o povo judeu. E nós vemos nesse capítulo 1, versículo 16, que Ruth, ela escolhe fazer parte do povo de Deus. Ela dizia o seguinte, Noemi, olha só, mesmo diante de tudo isso que aconteceu, eu não vou te largar, onde você for eu vou também, o seu povo será o meu povo. Ou seja, ela foi uma mulher que mesmo tendo uma história, né, de não ter encontro com Deus, ela decidiu ter um encontro com Deus. Talvez a tua história também foi assim, amada, você não nasceu num berço evangélico, você não nasceu num berço cristão, teu pai e tua mãe não te ensinou o evangelho, mas você decidiu entregar sua vida para Jesus e dizer, eu vou fazer parte do povo de Deus. E Deus nos aceita dessa forma. Para que ela fizesse isso, ela teve que deixar os costumes, todo o lastro que ela tinha de Moabe.
E a Bíblia mostra pra gente, amados, que quando Ruth ela perde o seu marido, ela tem a oportunidade de voltar atrás, de voltar para Moabe, de voltar para o povo dela. Quantas vezes nós, diante de situações difíceis que acontecem conosco, pensamos em voltar atrás, amados? Pensamos em não, vou largar tudo, vou chutar o balde, vou fazer igual... Olha a história que o Alex contou aqui, eu vou voltar atrás, vou dar um passo para trás, eu não vou não, amados. A última palavra sempre vem do Senhor. A última palavra na nossa vida sempre vem do Senhor. Não tome decisões precipitadas na tua vida, principalmente em relação a Deus. Eu falo isso aqui, eu não tenho como duvidar do poder de Deus. Eu não consigo mais voltar atrás. Não tem como. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás, irmãos. É um caminho sem volta. Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro com a verdadeira esperança, não tem como mais voltar atrás, amados. Pode acontecer o que for, vinho que vier, chuva, sol, falarem mal de mim, não importa. Eu tenho meu compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ela se posicionou falando, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Até que você vê a história de Ruth. Se você for estudar esse texto todo, o livro dela, que é bem pequenininho, você vê que Deus muda a história dela. Resumindo a história, Deus ela faz com que ela case novamente com um parente do falecido sogro dela e dá continuidade à descendência. Um dos filhos que ela gerou é Obed, que veio a ser avô do rei Davi. Então, ou seja, está ali na descendência de Jesus. Toda essa história que eu estou contando para vocês aqui mostra, amados, que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode deixar de se posicionar em Deus. A gente não pode deixar de entender que Deus é poderoso para todos os dias inaugurar uma nova história na nossa vida. Foi o que Ele fez com Ruth. Deus inaugurou uma nova história na vida dela. Ruth podia ter voltado para a terra dela, podia ter desistido de tudo. Só que ela escolheu ser fiel. E fiel à sogra, irmão, que não é fácil. Era uma piada, era para você rir, mas já que você não riu, não tem problema não. Né, Vanildo? Ser fiel à sogra. A esposa, tudo bem, mas a sogra... Ah, a Adriana te olhando, os caras. A Adriana tá te fuzilando aí, deixa quieto. Não vou falar, mas nem falar teu nome, Vanildo. Não a figura da sogra, mas ao povo, né, o povo de Deus, a qual a sogra dela pertencia. Se a gente quer ter uma família abençoada, se a gente quer ter uma descendência abençoada, se a gente quer ter uma vida abençoada, a gente não pode voltar atrás, a gente não pode voltar a ter certos hábitos que nós tínhamos antes de conhecer Jesus, amados. Tem muita gente que perde a esperança ou que perde a oportunidade de ser feliz porque dá passo para trás na vida. Não dá para viver uma vida de solteiro estando casado. Não dá. Se você é casado, você vai viver uma vida de casado. Você não tem como você viver uma vida de solteiro. Assim como não dá para eu viver uma vida mundana sendo de Cristo. Quando eu sou de Jesus por inteiro. 24 horas por dia. Eu posso sair daqui, eu posso trabalhar, eu posso ir para uma festa, eu posso ir para a praia, eu posso ir para qualquer lugar, para o jogo do Vasco, assistir lá, mas eu não deixo de ser cristão aonde quer que eu piso, amados. Eu carrego Jesus comigo onde eu vou andar. Nós precisamos ser pessoas assim, amados, carregar Jesus onde nós passarmos, porque quando a gente está cheio da presença dele, quando a gente chega num lugar, pode estar acontecendo o que for, mas o ambiente muda. Nós não somos modificados pelo ambiente, não, o ambiente é que precisa mudar quando um filho de Deus e uma filha de Deus pisa lá. A gente não pode ser influenciado pelo meio que a gente vive, porque a Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno, amados. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí? Esse calor, sabe, absurdo. Essas coisas todas que estão acontecendo, guerra, isso tudo a Bíblia já estava lá. Mateus 24 lá dizendo pra gente, vocês ouviriam falar de guerras, de rumores de guerras. O tempo ia virar, tudo isso são sinais da volta de Jesus. Isso significa que a gente não pode ser influenciado por esse ambiente, por esse meio. Você pode, amados, ir a qualquer lugar. Tem lugares que talvez não convenha a gente ir, mas você pode pisar em qualquer lugar sem você perder a tua identidade de cristão. Isso cabe a você. Agora, se você é uma pessoa que diz assim, pastor, se eu for para tal lugar, eu sei que eu tenho aquele pezinho ainda no... Não vá.
Não posso escutar uma musiquinha que meu pezinho já começa. Não vai. Não perde a tua salvação por causa de coisa pequena desse mundo. Não perde, não vale a pena. Tem lugares que realmente precisam de que homens e mulheres de Deus bem posicionados estejam para mudar a história dos lugares. Esses dias a gente esteve visitando a cidade de São Paulo. Eu falei com a pastora Mariana que de todos os lugares que eu queria ir, por incrível que pareça, você vai pensar que assim, você vai ficar com o olho regado. Eu falei, pastora, eu queria passar perto da Cracolândia para ver como é que é lá. Vocês vão entender por quê. Eu estava pesquisando na internet e comecei a ver, amados, vídeos de pastores, de homens e mulheres de Deus, que eles se definem como pastores da rua. Eles vão até a Cracolândia, em São Paulo, no lugar mais deplorável que existe. Nós passamos próximo do centro de São Paulo e vimos lá uma realidade assim que... enfim, pouco que a gente viu, pouco, eu tô falando que eu não vi, né, o foco do negócio, mas uma situação assim, pessoas com situação deplorável, que eu não consigo descrever para vocês. Mas até lá naqueles lugares tem homens e mulheres de Deus pregando a palavra, libertando pessoas, orando, expulsando demônios. Sabe por quê? Porque a igreja onde chega, ela muda o ambiente, amados. Você pode chegar lá no seu trabalho, você pode chegar na tua escola, pode ser o pior lugar aparentemente do mundo. Quando você pisa o teu pé lá é diferente, porque você carrega a presença de Deus, você carrega Jesus no teu coração, você não voltou atrás, você não olhou para trás e disse assim, não, Deus, eu sou do teu povo, não importa, aconteça o que aconteceu, não largo Jesus por nada. Precisa de pessoas com esse posicionamento, amados. Nesses dias está faltando gente assim. Irmão, irmã, se posicione em Deus. Não abra mão de Deus, da tua vida santa, da tua salvação, por causa de coisas passageiras. Festa passa, dinheiro passa. Alguém leva dinheiro para o caixão? Sim ou não? Duvido, irmão. Se você levar dinheiro para o caixão, o coveiro vai catar o teu dinheiro. Vai lá, deixa dinheiro. Vamos dizer assim, enterrei o Wendel com o dinheiro dele, com a fortuna do Wendel lá. Eu duvido que deixe o caixão aberto, os caras carregam o dinheiro. Oi? Você, R$100 é muito, mas fosse uma notinha, não fica, irmão. Não carrega, leva. Não. Mas Jesus, a vida eterna, você leva para sempre. Aí você leva para sempre. Ruth não abriu mão disso. Ruth se posicionou. Ruth, Deus inaugurou uma nova história na vida dela. Nós não podemos, amados, deixar de ensinar isso para os nossos filhos. A gente tem pregado sobre família aqui domingo pela manhã, né? Agora, tratando muito isso no nosso estudo bíblico, né? Depois, se você quiser adquirir a revista, você pode procurar a pastora Mariana, Diácono Manuel. Essa aqui é a revista do nosso próxima temporada agora de estudo bíblico agora. Adquira, nós estamos falando muito sobre isso, sobre família aqui, porque Deus vai tratar muito das nossas famílias aqui. R$18 você adquire depois ali com a pastora Mariana. Essa daqui é dos adultos, a dos jovens, adolescentes ainda não chegou. Mas precisamos entender que nós precisamos também ensinar a nossa família a não abrir mão do Senhor. Os nossos filhos, eles replicam os nossos exemplos. Eu vejo isso na minha filha, irmão. Que hoje está cada vez mais nítido isso, filho. Ela vê alguém fazendo, ela quer fazer igual. E principalmente o que não deve fazer. Tá brincando na piscina com alguém, aí vê as crianças pulando, o que ela quer fazer igual? Pular igual as crianças grandes, sem boia às vezes. Vê a mãe fazendo alguma coisa, ela quer replicar. Vê o pai fazendo alguma coisa, ela quer fazer igual. E isso é bom, amados, mas traz também sobre nós uma responsabilidade. Teu filho está observando o que você está fazendo, tua filha está observando o que você está fazendo. O que você está fazendo? Qual é a tua atitude? Está sendo correta? Ruth não ficou presa ao passado dela de Moabita. Isso quer dizer para nós que, independente de como foi o nosso passado, Deus tem sempre uma nova história para escrever através de nós. Deus tem sempre uma nova história para escrever na nossa família. Talvez você não nasceu num berço rico, talvez você não nasceu com as melhores condições. Deus, a partir da tua história, começa a escrever uma nova história na tua descendência. Eu falo isso aqui, talvez o teu pai e tua mãe não tiveram acesso ao ensino superior, talvez eles não conseguiram conquistar o que você conquistou, mas a partir da tua história, Deus inaugura uma nova história na tua geração. Você
Você vai conquistar o que os teus pais não conquistaram. Você vai chegar em lugares aonde a tua família não chegou. Você vai pisar, sabe, em lugares aonde teus pais jamais sonharam em que pisariam. Você vai chegar, e vou dizer mais para você: os teus filhos, a tua descendência vão muito mais além do que nós, porque eles são flecha. Se eles são flecha, se eu parei aqui, eles vão daqui de onde eu for, eles vão muito mais longe. Eu quero profetizar isso na tua casa, na tua família. O teu teto vai ser o piso dos teus filhos, o teu máximo vai ser o mínimo para eles. Da onde você chegou, amado e amada, os teus filhos vão ser levantados, vão ser alçados. Quando procurarem tua família, não vão achar tua família na boca de fumo, não vão achar teu filho na prostituição, não vão achar o teu filho num bar bebendo, vão olhar para eles e vão achar eles na igreja, no altar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Quando procurarem minha filha, vão achar minha filha na igreja. Porque, amados, o mundo aí fora prega, amados, que a gente não precisa de nada disso. O melhor lugar para nós estarmos é na casa de Deus. Se as coisas não deram certo com seus pais, com seus avós, eu quero profetizar que vai dar certo com você. Vai dar certo com a tua descendência. Não perde a esperança. Não perde a esperança de que Deus vira a chave, vira história de famílias. Pastor, como que eu faço isso? Um segredo que eu te ensino: se mantenha firme nos momentos difíceis, amados. Ruth e Noemi, quando perderam seus maridos, tiveram a vida financeira delas completamente mudada. Porque naquela época, irmãos, só quem trabalhava era o homem. Uma mulher, quando ficava viúva, ela ficava completamente desamparada. Não tinha o que hoje nós vemos da mulher trabalhar, enfim, estar no mercado de trabalho. Elas tiveram a vida delas completamente, amados, transformada. Perderam seus maridos, eram duas viúvas solteiras. Voltam à terra natal de Noemi, em Belém, lá onde Jesus nasceu, na esperança de que elas encontrariam uma forma de sobreviverem. Num certo dia, como era normal naquela época, os homens ricos que tinham plantações permitiam que algumas pessoas que tinham uma situação um pouco inferior colhessem aquelas espigas de milho e recebessem um trabalho, recebessem alguma coisa por isso. E lá Ruth encontrou com Boaz, que veio a ser seu marido depois e deu continuidade à descendência. Isso significa, amados, que a gente tem que se manter firme nos momentos difíceis e não parar de trabalhar. Noemi e Ruth podiam ter ficado sentadinhas lá, pedindo esmola para alguém, podiam ter ficado sentadinhas de forma espiritualmente, falando assim: vou deixar ver aqui o que vai acontecer, vou eu morrer em berço esplêndido. Não, irmãos, a gente não pode parar de se movimentar, não pode parar de fazer algo, não podemos deixar as coisas assim de mão. Isso estou falando que se aplica para tudo na tua vida, para a tua vida financeira, para a tua vida profissional, para a tua vida ministerial, para a tua vida familiar. Não assista a tua família ser destruída, não fica assistindo, fazendo nada, não. Faça alguma coisa, irmãos. Coloca o joelho no chão. Uma mulher uma vez procurou um pastor, falando das dificuldades que ela tinha, da vida dela muito difícil, das tristezas dela. E o pastor disse para ela assim: minha irmã, você precisa aprender a oração da 0 hora. Conhece a oração da 0 hora? E falou isso para ela e deixou. Depois de um tempo, ela estava num culto familiar, num grupo familiar, e aqueles irmãos, aquelas irmãs, elas começaram a se reunir para orar de joelhos. E aquela mulher estava tão derramada diante do Senhor, ela tinha a pele um pouquinho mais branquinha, que de tanto que ela estava ali ajoelhada diante de Deus, o joelho dela ficou com 2 bolas vermelhas, uma de um lado e uma de outro. E aí o pastor estava naquela reunião ainda, ela perguntou: pastor, eu estava aqui orando, e o que é essa oração de 0 hora que o senhor ensinou? Ela foi e falou para ela: vai lá e olha no espelho os seus joelhos. E viu 2 bolas lá, uma de um lado e uma de outro. Essa é a oração da 0 hora. A oração que é feita de joelhos. A oração que a gente vai até o limite das nossas forças para diante do Senhor.
É esse tipo de oração que você precisa fazer na tua casa, amados, mas nós precisamos fazer aqui na igreja mais. Até esgotar as nossas forças diante do Senhor. Por quê? Porque o Pai está ouvindo. E quantas as vezes que Deus encontra alguém, um homem, uma mulher de Deus que ora de forma sincera, que não vê as coisas acontecendo e deixa passar, Ele intervém, Ele intervém ao nosso favor. Você pode estar passando o pior momento financeiro da tua vida. A Bíblia fala: eu nunca vi um justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Eu quero declarar isso, não sei, o Espírito Santo está falando isso aqui comigo. Você pode estar passando a pior dificuldade financeira da tua história, amados, coloca o teu joelho no chão. Deus vai se levantar em teu favor, vai virar e vai mudar essa história, vai virar a chave da tua vida. Foi assim com Ruth e com Noemi, mas elas passaram a pior história da vida financeira delas. Era muito mais fácil Ruth ter desistido de tudo, ter voltado para a casa dela, jogar tudo para o alto, falar assim: eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Deus levou meu marido, foi embora. Não. Mesmo nas horas mais difíceis eu consigo ver a mão de Deus. Mesmo nas horas mais difíceis, eu entendo quando eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Eu entendo que é porque Deus quer que eu esteja mais aos pés dEle. É o que acontece com muitos de nós, amados. Sabe que muitas vezes a gente perde a esperança porque a gente não consegue interpretar e ter o discernimento do que nós estamos passando. Quando você passar uma situação que você fala assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade, um deserto muito grande. Pede direção ao Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você, que às vezes o que você está passando é para você estar mais aos pés do Senhor, mais prostrado diante dEle, para você deixar de achar que você é alguma coisa, para o teu nariz abaixar um pouquinho, ao invés de estar no teto, estar no chão. Porque o ser humano, infelizmente, é assim, amados. Muitos não pode começar a ter alguma coisinha que acha que é a última Coca-Cola do deserto. Não pode crescer um pouquinho que acha que é melhor do que todo mundo. Não. Não, mas quem sou eu sem o Senhor? Se eu estou aqui é pela misericórdia dEle. Se você está aqui é pela misericórdia do Senhor. Quem somos nós sem o Senhor? O que seria de nós sem o Senhor? Tudo que nós temos dado por Deus é uma bênção, mas muitas das vezes vai exigir de nós trabalho. Ter o nosso recurso financeiro é uma bênção, mas dá trabalho. Ter um casamento abençoado é uma bênção, mas dá trabalho. Ter filhos bem criados, bem cuidados é uma bênção, mas dá trabalho, ou se dá trabalho. Ser um homem, uma mulher de Deus bem posicionado na casa de Deus é uma bênção, mas também dá trabalho. Ser instrumento na mão de Deus, ser usado por Deus, usada por Deus é muito bom, nos alegra, mas dá trabalho, irmãos. Tem um preço. Pague esse preço. Pague esse preço. Pague. Você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena no final você dizer: valeu a pena, pastor, valeu a pena. Valeu a pena ter investido horas orando, valeu a pena ter investido horas me preparando, valeu a pena ter investido horas estudando, valeu a pena ter investido horas que eu poderia estar fazendo um monte de coisa, mas eu escolhi estar na casa de Deus. Vai valer a pena, irmãos. O nosso Deus é justo. Eu sinto Ele aqui nessa noite. O nosso Deus é justo. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que você plantar nessa terra, você vai colher, querido. E digo mais a você: a colheita sempre é maior do que a semeadura. Você pode plantar um carocinho de feijão. Ele se torna, amados, uma árvore, se você regar direitinho, e dá muito mais do que aquele carocinho de feijão que você plantou. Porque a semeadura sempre é maior do que a semente. Guarde isso no teu coração. Guarde isso no teu coração. Nós precisamos ser pessoas que sejam posicionadas. Ser a Bíblia que as pessoas estão lendo. Ser a vitrine que as pessoas estão olhando. Como é que é o seu comportamento quando você não está aqui na casa de Deus, irmãos? Porque aqui nós somos bênçãos, brincamos.
adoramos ao Senhor, sentamos para ouvir uma palavra como essa. Mas como é que você é fora daqui? Se essa palavra não faz efeito na tua segunda-feira, de nada adiantou. Precisa gerar efeito no nosso coração. Guarde isso no teu coração. Deus é poderoso para inaugurar novas histórias. Deus é poderoso para fazer você vencer se você se mantiver firme nos momentos difíceis. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu trabalho, não desista da tua vida ministerial, não desista de servir ao Senhor. Não desista disso, amados. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e não ter desejo de servir a Ele. Tudo que Ele faz por nós, eu preciso devolver e devolvo muito pouco. Todo o sacrifício que Ele fez por mim, tudo que Ele fez por nós. Guarde essa palavra no teu coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude a ser alguém assim, que se mantenha fiel até nas horas difíceis, até nas horas mais difíceis.